Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira? A Organização do Tratado do Atlântico Norte realiza hoje e amanhã uma reunião de cúpula em Vilnius, capital da Lituânia. No encontro serão discutidos os principais desafios para o fortalecimento da aliança, o ingresso da Suécia e a aproximação da Ucrânia. O objetivo do encontro é passar uma mensagem unificada de apoio à Ucrânia em meio à invasão da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, líder do maior contribuidor da OTAN, afirmou que não há uma unanimidade quanto à decisão de a Ucrânia juntar-se à aliança enquanto a guerra ainda está em andamento. O bloco funciona por consenso, o que significa que cada um dos 31 membros deve concordar em convidar um país aspirante a entrar no bloco. Biden disse acreditar que a adesão da Ucrânia à OTAN, neste momento, seria prematura e defende que a aliança poderia incentivar a Rússia a prosseguir indefinitivamente com seus ataques. Apesar disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai marcar presença na cúpula, onde os líderes vão discutir um caminho futuro para a Ucrânia. Em relação à Suécia, o ingresso na OTAN era barrado especialmente pela Turquia. A Suécia criticou a Turquia por abusos de direitos humanos e pelos padrões democráticos do país, o que irritou os políticos na capital Ankara. A Turquia, por sua vez, alega que Estocolmo abriga membros do que considera grupos terroristas, o que a Suécia nega. A cúpula desta terça e quarta-feira ocorre um ano após a cúpula de Madrid, onde os aliados da OTAN concordaram com um novo conceito estratégico em relação à guerra na Ucrânia. Na ocasião, os líderes definiram a Rússia como uma ameaça direta e estabeleceram uma nova estratégia de defesa avançada para impedir a agressão russa contra os aliados. O primeiro-ministro da Tailândia anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria da política, 9 anos após assumir o poder em um golpe militar, e prometeu permanecer no cargo apenas temporariamente. O seu anúncio era amplamente esperado depois que seu partido, Nação Tailandesa Unida, apoiado pelos militares, foi derrotado nas eleições de 14 de maio. Ele permanecerá como primeiro-ministro interino até que um novo governo seja formado. Ele protagonizou em 2014 o 12º golpe de Estado da Tailândia desde a queda da monarquia absolutista em 1932. E agora vamos olhar aqui para o nosso Brasil, falar de notícias domésticas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que 11 pontos da lei dos caminhoneiros são inconstitucionais. Várias questões relacionadas à jornada e ao tempo de descanso deverão ser alteradas e beneficiar os trabalhadores. Quem traz para a gente mais detalhes é a Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Por 8 votos a 3, o STF decidiu que todo o período em que o motorista profissional fica à disposição da empresa deve ser considerado jornada de trabalho. Com isso, o tempo de espera para a carga ou descarga do veículo, por exemplo, passará a contar como horas trabalhadas. Além disso, pelo entendimento do STF, o motorista não poderá cumprir horário de descanso em deslocamento, de carona com outro motorista, por exemplo, prática comum em empresas de transporte de passageiros. O período de descanso do motorista deve ser de 11 horas ininterruptas dentro da jornada de 24 horas de trabalho e fica proibida a divisão do intervalo ou a coincidência do descanso na parada obrigatória do veículo. Na semana, o período de descanso deverá ser de 35 horas a cada 6 dias. A ação judicial movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte questionava a constitucionalidade da Lei dos Caminhoneiros, sancionada em 2015, e teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que os trechos da lei que tratavam de jornada, tempo de espera e descanso reduziam os direitos sociais dos trabalhadores. Já o trecho da lei que torna obrigatória a realização do exame toxicológico para motoristas profissionais de veículos pesados foi validado. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, informou que aguarda a publicação da decisão para saber os efeitos dos dispositivos tidos como inconstitucionais e ressaltou que continuará atuando para equalizar os efeitos e evitar drástica repercussão financeira nas empresas para minimizar os impactos da decisão.
E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo para 8 estados por causa da passagem de um ciclone extratropical. Segundo o órgão, há previsão de tempestades e baixas temperaturas em várias regiões. Vamos ver. Depois de um fim de semana com chuvas intensas em Alagoas, que provocaram inundações e deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, a previsão do tempo aponta para que os próximos dias serão de tempestades e temperaturas baixas em outras áreas do país, por causa da passagem de um ciclone extratropical. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo e destacou o perigo potencial de tempestades e chuvas intensas em 8 estados. São eles: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Roraima e Sergipe. As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã de quarta-feira, se estendendo até a manhã de sexta-feira. A expectativa é de grandes volumes de chuva, que podem superar os 100 milímetros, e rajadas de vento superiores a 100 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul e na maior parte de Santa Catarina, entre quarta e quinta-feira. Os estados do Centro-Sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda na temperatura entre 10 a 12 graus Celsius. Antes de encerrar, vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa terça-feira? No sul, as chuvas continuam e pedem atenção. Elas podem ser mais fortes em Florianópolis até o interior gaúcho, com alerta para temporais e também enchentes. Vamos conferir então como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Aracaju, em Sergipe. A previsão é que o dia seja de sol, com poucas nuvens, mas tem possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. A máxima deve chegar a 29 graus. Na região sul do país, não muda muito. Em Florianópolis, a previsão é que o dia seja de sol, com muitas nuvens, podendo chover também a qualquer hora. A máxima deve chegar a 23 graus. Para finalizar, vamos juntos conferir aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital, na região central da Praça da República. As nuvens parecem estar querendo se despedir. A previsão é que o dia seja de nuvens, com um pouquinho de sol e não tem previsão de chuva. A máxima deve chegar a 26 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Às 11 horas. Não perca. Até mais.